Com a advogada Daniele, a advogada especialista em direito da família, Daniela Faria. Doutora Daniela, boa tarde. É um prazer recebê-la aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Quem também participa deste bate-papo aqui conosco é a nossa parceira aqui do Sistema Sagres de Comunicação, a Lívia Bailão. Oi, Lívia, uma ótima tarde para você também. Oi, Jéssica, um abraço para você e para a Paloma, que estão no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres e do programa Tom Maior. Boa tarde a Daniele, que está aqui conosco. E um beijo, um abraço bem fraterno para os ouvintes, telespectadores e internautas do Sistema Sagres. Para começar, então, o nosso bate-papo aqui no Tom Maior a respeito dos testamentos, doutora Daniela, eu queria saber a sua avaliação a respeito do perfil, né, do brasileiro. As pessoas se preparam, né, procuram fazer testamento. A gente vê muito assim quando alguma família perde um ente querido, aí de fato começa ali uma burocracia com inventário, testamento, herança, né? O brasileiro ainda precisa se preparar um pouco melhor, planejar essa questão também, doutora? Sim, com certeza o brasileiro precisa melhorar e muito nessa questão, né? Tem uma falsa impressão de que quem precisa fazer testamento são pessoas que têm grandes patrimônios, né? São pessoas ricas, né? Entre aspas, mas na verdade não. O testamento vem aí para facilitar essa questão da sucessão, né? Pós-mortem para todas as pessoas, independente, inclusive, de ter esse patrimônio volumoso ou não, porque você pode dispor, inclusive, de alguns ideais, inclusive com relação à criação dos filhos, né? Não necessariamente você pode dispor em relação a patrimônio somente em testamento. E aí são pequenos detalhes que poucas pessoas sabem, poucas pessoas procuram saber e, infelizmente, só percebem a necessidade do testamento quando um ente muito próximo, muito querido, veio a falecer e não deixou nada escrito, nenhum ato de última vontade. Jéssica, queria perguntar para a Daniele se na experiência dela, na vivência profissional dela, quando não há testamento, tem muita briga entre os herdeiros, entre os sucessores. Eu tinha ideias que era só quem tinha patrimônio que deveria fazer testamento, e ela acabou de esclarecer, né? Não é por aí. Mas quando não tem o testamento, o que acontece? Aí, para onde essa família, esses herdeiros vão? Normalmente, né, quando a pessoa falece, né, vamos dizer aqui, quando um sujeito qualquer vem a falecer, a primeira atitude da família é procurar um advogado, um especialista para fazer o seu inventário. E aí, ligando, é claro, a relação de um patrimônio, né? Porque normalmente, quando não se tem um patrimônio, a pessoa nem preocupa com relação ao inventário. Mas é muito importante saber se essa pessoa deixou ou não deixou um testamento. Porque naquele testamento é onde você vai verificar quais são os atos de última vontade daquela pessoa, né? Normalmente se faz, né, em regra, com raríssimas exceções, se faz, sim, quando a pessoa tem um patrimônio. Mas vamos parar para pensar. Os pais de uma criança sofrem um acidente, simultaneamente vêm a falecer. Com quem fica aquelas crianças? Quem que vai ser... Como fica a guarda daquela criança? Os pais têm um pequeno patrimônio que seja, uma casa com móveis, com quem fica a administração desse pequeno patrimônio, essa casa com os móveis dessa casa. Então, são pequenos detalhes que, se você dispor em um testamento, vai evitar tanta confusão na família após a morte, porque normalmente, aí tem que ver algum parente, normalmente são os avós, mas às vezes os avós também já faleceram, então vem os tios, quem que vai ser o tutor daquela criança, quem que vai administrar aí os bens e também as dívidas daquelas pessoas que faleceram, né? Então, tudo isso você pode sim dispor em um testamento. Doutora Daniela, você trouxe para a gente, e achei até curioso, né, que o testamento ele não é só para colocar os bens materiais. Quais seriam esses outros itens que podem ser colocados, sim, e devem ser colocados no testamento? Existe hoje, né, a questão que eu disse, que é a administração simples de um pequeno patrimônio seu, que seja a sua casa ali com os itens dentro daquela casa, com os bens, né, móveis, digamos assim. Ou às vezes você tem um veículo, um carro, você pode dispor sim naquele testamento.
Os filhos, né? Por exemplo, o casal vem a falecer em um acidente, né? Ou logo simultâneo, a gente teve a questão do Covid. Muitas crianças perderam os pais por conta disso. Isso você pode, sim, dispor no testamento. Aí fica aquela coisa assim, nossa, corro o risco de falecer, estou gravemente doente, só tem eu, meus filhos só têm a mim, né? Ou quando trata-se de uma mãe solteira que não tem um esposo, ou o esposo já veio falecer, eu preciso deixar bem claro ali meu ato de última vontade, como que eu quero que seja a criação dos meus filhos, quem que vai ser a pessoa responsável pela criação dos meus filhos, a administração do meu patrimônio, a escola que eu quero que os meus filhos estudem, né? Tudo isso você pode dispor livremente em um testamento, não só a questão do patrimônio. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a doutora Daniela Faria, advogada, falando sobre testamento. Se você tem alguma dúvida a respeito desse processo, mande aqui para a gente, que a gente vai perguntar aqui para a doutora Daniela. Outro ponto, doutora, é a respeito também do processo, né, em si, para elaborar, fazer o testamento, como iniciar. É essencial a presença de um advogado durante todo esse processo? Não é obrigatória a presença de um advogado. Para fazer um testamento hoje é muito simples, você pode procurar um cartório de sua confiança e falar que você quer realizar, fazer o seu testamento, né? O testamento nada mais é que uma escritura pública, na maioria das vezes uma das formas de testamento, porque existem outras formas, né? Mas a mais comum é o que nós chamamos de testamento público, que você procura um cartório de sua confiança e vai e faz seu testamento. Não precisa de um advogado. Nós orientamos que as pessoas procurem um advogado para explicar quais são os requisitos de um testamento, requisitos jurídicos, inclusive. Por quê? Porque se você faz um testamento por livre e espontânea vontade, sem obedecer os requisitos mínimos previstos em lei, aquele testamento que você fez, ele pode ser um testamento nulo, porque não segue as normas legais. Então, por isso, a gente sempre orienta que você procure sim um advogado, por meio de uma consultoria jurídica, ele pode estar te orientando qual que é o procedimento correto para estar fazendo seu testamento. Inclusive, com relação a percentuais, por exemplo, se você quer dispor sobre o seu patrimônio naquele testamento, na maioria das vezes você não pode dispor 100% do seu patrimônio, porque a lei protege quem são os herdeiros, que nós chamamos de legítimos, né? Que são os herdeiros, que são os descendentes, né? Filhos, netos ou bisnetos, o cônjuge ou o companheiro, e os ascendentes também, quando na ausência dos descendentes, né? Ou de cônjuge e companheiro, tem os ascendentes também como herdeiros. Então, a lei protege esses herdeiros, que nós chamamos de parte legítima, que são os herdeiros que têm que ter a parte legítima de um testamento, ou seja, falece a pessoa, o sujeito morre, os herdeiros têm, por lei, direito a 50% do patrimônio. E você pode, por meio de um testamento, dispor dos outros 50%. Você só pode dispor livremente de 100% do seu patrimônio se não existir nenhum herdeiro necessário. Jéssica, fica à vontade, Lívia. Eu quero perguntar para a Daniele se custa muito caro fazer um testamento hoje, e esse viria a ser um obstáculo que as pessoas enfrentam, né? E se a pessoa que faz e depois se arrepende, ela pode revogar, anular, mudar de ideia, ainda em vida, claro, porque só tem como arrepender em vida, né? Claro. Mas é possível eu fazer um testamento e me arrepender e querer corrigir? Ok. Respondendo à primeira pergunta. O valor para você fazer um testamento, normalmente vai em regra qual cartório que você vai escolher. Por quê? O preço é de uma escritura pública. Então, depende do cartório que você vai escolher para fazer o registro daquele testamento e o valor que o cartório vai cobrar. O que pode ficar mais caro que isso? Normalmente, se você buscar uma orientação jurídica de um advogado, aí vem a questão dos honorários advocatícios. Mas isso aí fica, em regra, também é um valor muito subjetivo, porque vai depender da sua escolha, certo? Então, não é um procedimento muito caro. Depende do advogado da sua confiança que você vai escolher, do valor dos honorários daquele advogado, e, em regra, em cartório, também não é muito caro. Por exemplo, nós estamos aqui, eu particularmente estou em Goiânia. Aqui em Goiânia vai de R$500, R$700, mais ou menos nessa média, para poder fazer essa escritura, certo? Então, não é um valor muito alto.
E sim, você pode, a qualquer momento da sua vida, revogar aquele testamento. Não é porque você fez hoje que ano que vem resolveu mudar alguma coisa do testamento, você não pode mais. E é, inclusive, um dos requisitos do testamento, ele precisa ser revogado, né? Então, a qualquer tempo, você pode procurar o cartório novamente para poder fazer algum ajuste no seu testamento. Você paga, obviamente, novamente o valor de uma escritura, né? Não é que você paga uma vez e fica por conta disso, qualquer momento você pode ir lá ajustar. Mas, sim, qualquer momento da sua vida, teve um arrependimento com alguma cláusula ou quer acrescentar alguma coisa, basta você procurar o cartório de sua confiança e estar lá fazer essa alteração do seu testamento. Em vida, obviamente. Doutora Daniela, aí a pessoa procurou o cartório, o advogado, fez o testamento, tudo certinho, e aconteceu dela ir a óbito. A família que não ficar feliz com aquela distribuição da forma que foi feita, ela pode contestar de alguma forma ou a vontade da pessoa ela deve ser respeitada? Existem algumas formas de testamento. Como eu disse anteriormente, a regra é que aquele testamento seja público, registrado em cartório. Quando nós falamos que o testamento é público, não quer dizer que ele é a qualquer tempo acessível para qualquer pessoa para obter aquelas informações, de forma alguma. Quando o sujeito falecer, vai abrir aquele testamento, através de quê? Do inventário da pessoa, normalmente através de um inventário. Quando você vai fazer um inventário, que seja um inventário que nós chamamos extrajudicial, em cartório, né, de notas, ou judicialmente, o primeiro requisito é obter uma certidão negativa de testamento, que você tira, inclusive, pela internet, de uma forma muito simples. Para quê? Para saber se aquela pessoa tem ou não, deixou ou não deixou um testamento. Se essa pessoa deixou um testamento, obrigatoriamente, aquele inventário não pode ser realizado em cartório, ele precisa ser judicial. Então, sempre que uma pessoa deixou um testamento, depois que essa pessoa falecer, para que os herdeiros tenham direito à herança, vai ter que procurar o judiciário. Então, o juiz vai abrir aquele testamento e vai decretar a partilha. Se o testamento preencher todos os requisitos necessários perante a lei, vai decretar a partilha de acordo com o interesse da parte, não podendo ser questionado. Ele só vai ser questionado se eventualmente não for preenchido os requisitos que a lei exige. Doutora Daniela, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa conosco aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos aqui no Tom Maior com a Daniela Faria, ela que é advogada, explicando